Olá, internautas. A entrevista de hoje é com o pastor, cantor, compositor, maestro, arranjador, Eduardo Silva. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Carlos Scarlac. Prazer imenso estar participando contigo aqui nesse Godcast. Eduardo, onde foi a sua infância? Onde você nasceu? Como foi a infância? Carlos, eu sou pernambucano, né? Nasci numa cidade pequena do estado de Pernambuco, cidade de Bezerros. Fica ali entre Gravatá e Caruaru. Me criei naquela cidade, de lá, já na maioridade, 18 anos, é quando eu me transferi para o Recife, quando fui servir as Forças Armadas. Como foi a infância? Que lembranças você traz dessa época? Bom, eu sou filho de uma família cristã, né? Somos da Assembleia de Deus. Meus pais, eu já nasci desse lar, num lar cristão. E logo muito cedo eu já comecei a introduzir na música. Eu tinha veia musical, né? Na verdade, isso é uma coisa natural. Comecei com a sanfona, um acordeon, sanfona, 48 baixos, com 7, 8 anos de idade. Eu fui presenteado pelos meus pais com a sanfona, não tive professor nenhum. Com uma semana estava tocando na igreja e assim a gente começou a tocar. Começou ali uma iniciação musical nossa e que aos poucos Deus foi fazendo crescer, né? Deus foi fazendo prosperar. Você lembra de quando começou a tocar na igreja? Sim, já nessa idade, com 8, 10 anos de idade, eu já tocava na igreja com essa sanfona, né? Era uma cidade interior e eu tocava sanfona na igreja, era 2, 3, 4 músicos. E isso eu estou falando de coisas dos anos 60, né? 65, 66, 67. E trago boas lembranças, boas recordações daquela iniciação, onde a gente pôde aprender muito e crescer muito na simplicidade daqueles tempos. Você lembra dos hinos que eram cantados à época? Eu me recordo muito dos hinos da harpa, né? A harpa cristã, porque eram os que mais a gente, que a igreja, a Assembleia de Deus de então, né? Entoava na liturgia do culto. Nós abrimos este culto em teu nome, Jesus Cristo. Fala, Jesus querido, mais perto quero estar. Esses hinos me marcaram muito, aliás, são hinos muito bonitos, como também são lindos os hinos do cantor cristão, né? Do inário congregacional. Esses hinos são muito bonitos e me marcaram até hoje. A adolescência também foi lá na sua terra natal? Sim, Gravatá, Pernambuco, é uma cidade serrana, né? Uma cidade que marcou muito a nossa vida. Nós, naquele tempo, eu era praticamente um dos únicos instrumentistas da igreja. E o pastor da época, que não tinha um carro bonito, andava de bicicleta, ele, quando eu podia, final de semana, ele me levava no bagageiro da bicicleta, com 10 anos, 9, 10 anos de idade, 8 anos de idade. Ele ia evangelizar nos engenhos, nas usinas, né? E eu colocava aquela sanfona nas costas e ficava, às vezes, com ele 2, 3 dias fazendo evangelismo na região de Gravatá, Mandacaru, que é daquela região, conhece? Uruçumirim, usina Nossa Senhora do Carmo. Eu vi todos aqueles trabalhos nascerem, hoje são grandes igrejas para a glória de Deus. E qual foi o primeiro contato com a capital? Com a capital, já com 18 anos, eu fui servir a Força Aérea Brasileira em Recife, né? Em Recife. Foi quando eu conheci a capital. Fiquei encantado, porque eu era um menino de interior que praticamente eu não saía de casa, né? Quando eu conheci o Recife, achava que aquilo era uma coisa mais linda do mundo. E lá, realmente, a gente descemos, eu digo descemos, porque Gravatá era uma serra, nós descemos para o Recife, e lá realmente continuamos essa caminhada musical numa velocidade maior, sim, em Recife. Você diz a carreira musical como? Como músico, na verdade, né? Porque, na verdade, compor, isso é um tema que provavelmente vamos entrar depois, eu comecei a escrever músicas com 5, 6 anos de idade, né? Naquela época eu já escrevia muitas coisas, muitos hinos, já tinha bastante músicas, que eu escrevia e colocava no meu caderninho, né? E que eu não imaginava que um dia elas seriam executadas e, enfim, e seriam conhecidas no mundo, vamos dizer assim, no Brasil e fora. Desse período, você lembra alguma das músicas que você compôs e que se tornaram hits? Olha,
São tantas que é difícil saber assim, mas assim, não é falsa modéstia, mas eu estou falando de algo que muitos de vocês que estão nos assistindo conhecem. São várias músicas, mas eu lembro muito de uma música que me marcou muito, porque eu a compus numa vigília na Assembleia de Deus em Recife, em Casa Amarela. Era final dos anos 70. E eu estava nessa vigília, né? E depois de ouvir uma palavra sobre missões, eu fiquei muito impactado. E no meio da vigília, eu saí da igreja, né? Fui lá fora, madrugada, talvez, quem sabe, 3, 4 horas da manhã. E eu escrevi: no mundo existe tanta tristeza, tanta aflição, ó quantos sofrem, ó quantos morrem sem negar Jesus. Que foi gravada pelo pastor, saudosa memória, né? Eliezer Rosa, e depois por centenas de cantores no Brasil e fora. Depois de servir às Forças Armadas, você permaneceu em Recife ou voltou para o interior? Eu permaneci em Recife, né? Enveredei na vida secular por trabalhar com vendas. Permaneci em Recife algo com mais uns 10 anos. Nesses 10 anos, você já começou a trabalhar profissionalmente como músico? Sim, essa minha fase de Recife me serviu, Scarlac, como um grande estágio na minha vida e crescimento também, porque quando eu cheguei no Recife eu tocava só sanfona, né? Acordeon, como se diz. Mas aí eu fui participar de música na Assembleia de Deus da Vila Mauriceia, lá próximo da Ibiribeira, aquela região da frente do Geraldão, lá no Recife. E lá tinha uns jovens, os rapazes, os moços como eu, né? Que gostavam de música. A gente foi então aprendendo um com o outro. E aí eu desenvolvi o violão, a guitarra, o contrabaixo. Desenvolvi também o teclado, especialmente o teclado, né? Foi daí que eu fui trabalhar com estúdio, com produções de cantores e etc e tal. Começou tudo ali no Recife, naquele celeiro de músicos que eu conheci, e que dali a gente partiu para fazer produções musicais de muitos cantores que, inclusive, você deve conhecer. A capital de Recife é conhecida por revelar para o Brasil e para o mundo muitos compositores, cantores, instrumentistas da área gospel, não é? Sim, o Recife, a explosão musical gospel brasileira, ela foi do final dos anos 70 e muito forte nos anos 80 e 90, né? E o Recife sempre foi tido para o Brasil, a MPB, o forte da MPB brasileira é o Rio de Janeiro. O gospel também. Mas o segundo maior mercado gospel do Brasil sempre foi o Recife. Sempre foi Pernambuco. E eu estou falando não só de músicos, como também de compositores e de intérpretes, principalmente, né? Eu vi Denise Cardoso começar, né? Comecei numa época também, eu sou contemporâneo de Armando, a gente começando juntos, todos numa mesma cidade. E muitos outros bons, Zé Carlos, né? Rildomar Nascimento. E Esteve Jacinto, tanta gente boa que a gente até comete injustiça quando começa a citar essas pessoas. Talentosas pessoas, todos do meu tempo, que começaram e que realmente, e que o seu trabalho musical, Carlos, ele não ficou só em Pernambuco, né? Então, como o Recife era uma vitrine nacional, é até hoje, né? Mas naquela explosão da nossa música, dali saíram grandes músicas de grandes compositores do meu estado, da minha cidade. Você falou que trabalhava com vendas. Com vendas. Sempre conciliava ou teve um período em que se dedicou só à música? Eu trabalhei com vendas, mas na verdade, né, a chamada musical acabou falando mais forte, né? A gente foi vendedor há algum tempo em várias empresas, né? Fui vendedor, supervisor, gerente de vendas, mas chega um momento que você tem uma chamada de Deus na tua vida e a chamada acaba falando mais forte. Não dava para conciliar, realmente, né? Trabalho secular e a obra de Deus, na velocidade que a gente fazia isso naquele tempo, porque a minha vida era compor músicas, né? Quantas vezes parava o carro dirigindo, em beira de estrada, enfim, dentro de avião, em embarcações pela região do norte do Brasil, para escrever músicas, né? Muito bem. Eu não conto as noites que eu fiquei, varei noite, madrugadas escrevendo. Isso eu estou falando de compor. Aí vinha a questão de ser músico, né? Eu era músico em estúdios de gravação, produzindo cantores como Afonso Augusto, produzi trabalhos como Zé Carlos, Pastor Eliezer, Cícero Nogueira e outros. Como maestro, né? Afonso, né? Como maestro. Isso me tomava também já muito tempo. E atender as igrejas cantando
que tudo isso, né, me tomava todo o meu tempo na obra de Deus, no serviço do Rei. Falando do ministério de compositor, quando outros cantores começaram a pedir suas músicas? É assim, deixa eu te contar uma história. Eu fui sanfoneiro do pastor Eliezer Rosa durante 5 anos. Poucas pessoas sabem disso. Eu era o playback dele numa época que não tinha playback, né? As pessoas gravavam naqueles 2 canais onde você canta aqui e o músico toca ali, né? Tudo ao mesmo tempo. Se houvesse uma falha, fazia tudo outra vez. Então, eu estou falando de 75 aos anos 80. Então, o pastor Eliezer me viu, eu já vivi em Recife, né, tocando sanfona, e falou, eu preciso de você, rapaz, andando comigo, me acompanhando. E eu, assim, comecei a andar com ele. Foi ali que ele conheceu minhas músicas. Ele é um dos precursores, ele não é a primeira pessoa, mas ele é um dos primeiros a gravarem nossas músicas, né? Foi aí que ele gravou muita coisa nossa, bastante músicas nossas, com essa convivência. Ali começou a minha carreira musical mais de sanfoneiro, né, de acordeonista. Depois eu parei e nos anos 80 eu já entrei mais forte em outros instrumentos. Você lembra qual foi o primeiro cantor a gravar música sua? Lembro, Silvino Silvestre, em Recife. Ele foi o primeiro cantor a gravar uma música minha. E eu lembro até da música. Ele gravou 4 ou 5, mas eu lembro muito de uma. Somente Jesus. Somente Jesus é o caminho que ao céu me conduz. Por esse caminho não estou sozinho, trilhando o caminho da cruz. Essa música, eu fiz essa música com 8 anos de idade, talvez 63, 64. Silvino conheceu essa música bem antes de eu conhecer o pastor Eliezer. E ele gravou essa música minha e gravou mais outras que eu não lembro agora. Ele é vivo até hoje, lá da Assembleia de Deus do Recife. Um grande intérprete. Não ficou muito conhecido porque ele tinha outras atividades também, mas foi ele quem gravou pela primeira vez nossas músicas. Depois dele, teve outros antes de Eliezer? Teve muita gente. Aqui, por exemplo, mesmo na sua terra, teve muita gente que gravou música minha, né? O próprio Florencio, Juscelino. Não dá para citar, porque na região do Oeste muita gente gravou música nossa. Mas, assim, houveram outros. Elisama, na verdade, a música. Tem uma música nossa, O Homem de Branco, né? Que as pessoas conheceram muito com Eliezer Rosa. Que quem gravou essa música, na verdade, não foi Eliezer. Quem gravou foi Elisama Oliveira, de Guarabira, filha do pastor da Assembleia de Deus, em Guarabira, na Paraíba, na época. Foi ela quem gravou O Homem de Branco, que não tinha esse nome. O nome da música que eu coloquei inicialmente era As Marcas da Cruz. É porque há uma citação às marcas dos sinais dos cravos nas mãos de Jesus. E como eu andava com Eliezer cantava o hino, a igreja gostava. Os irmãos diziam assim, irmão Eliezer, canta outra vez O Homem de Branco. As pessoas foi que deram nome a essa música. E aí ele gostou tanto da música, porque ele cantava reproduzindo, era um cover, na verdade ele era de Elisama Oliveira. E daí ele me deu a ideia para mim, rapaz, o nome dessa música está errado, o nome dessa música, e eu concordei com ele. E a partir dele, a gente mudou o nome da música. E a própria Elisama, que tinha uns discos gravados com o nome original, que era As Marcas da Cruz, passou, ela mesma regravou com o nome que passou a ser o nome oficial, né? O Homem de Branco, isso depois gravado por muita gente. Nesse período e até hoje, como é o processo dos cantores, cantoras, grupos musicais chegarem até você em busca de músicas, atrás de músicas? Hoje está mais fácil. Antigamente a gente ficava citando, né, telefone, né, e-mail, essas coisas todas. Hoje a gente tem um mundo mais próximo, que são as nossas redes sociais, né? Então as pessoas nos acham muito hoje por Instagram, por Facebook, né, por Twitter, né? Então assim, o mundo ficou mais próximo agora. As pessoas falam com os autores, né, quando se interessam, e aí a gente facilita o quanto pode, né? Pelo menos eu penso assim, né? Eu sempre tenho semeado no ministério de centenas de cantores, né? Muitos deles, né? É uma honra para mim também, eu confesso, Carlos Scarlac, que é uma honra para mim ter minhas obras gravadas por tanta gente boa nesse país, conhecidos e não, porque parece que quando a gente às vezes faz uma citação só cita os nomes, né, como Oséias e outros, tanta gente que grava músicas nossas, né, Pastor Vitorino Silva, Marco Aurélio, Marco Antônio, Mara Lima e por aí vai.
E quando a gente fala nessas pessoas, parece que a gente não dá uma importância também a cantores localizados. O que é que seria cantores localizados? Cantores regionais. Há pessoas que eles não são conhecidos em Mossoró, mas são conhecidos lá em Patos, na Paraíba, são conhecidos lá em Gravatá, que eu morei. Não é verdade? E a gente sabe que para Deus, né, Deus não vê, né, a importância, né, com questão de quantidade, né, porque ele gravou 10 lançamentos, 10 álbuns, 50 álbuns, não é assim. Né? Deus avalia cada um de nós por aquilo que a gente faz com o coração contrito, com o coração, não é verdade, comprometido com ele, e é assim. Teu Deus ainda sou. Não temas, eis-me aqui, teu Deus ainda sou. Que queres tu de mim? Contemplo teu sofrer e sinto a tua dor. Não temas, filho meu, jamais te deixarei, teu Deus ainda sou. Não temas, filho meu, jamais te deixarei, teu Deus ainda sou. Qual foi a música sua, na sua opinião, que fez sucesso nacional? Qual o primeiro grande sucesso? Das primeiras, né? Bom, essa avalanche começou nos anos 80, né? No final dos anos 70, mas assim, é difícil citar uma, porque essa, por exemplo, Sofrer por Jesus, que aliás gravou, né? Foi um dos primeiros grandes sucessos dele, né? E dele, depois dessa, emplacou com essa música, Sofrer por Jesus, ó quantos sofrem, ó quantos... Eu escrevi essa música, Carlos, e eu gosto sempre de dizer isso, dessa vigília, né? Lá em Casa Amarela, no Recife. Depois de ter lido o livro Torturado por Amor a Cristo, de Richard Wurmbrand, né? Ele contando as histórias dele, né? As perseguições que passou, e isso me acendeu uma chama muito forte sobre missões, e aí foi que a gente escreveu essa música. Mas o mesmo Eliezer gravou uma sequência depois daquela, Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e depois ele gravou Deus resolve tudo, ora mais um pouco, e aí foi gravando uma avalanche de músicas da gente que eu não consigo lembrar de todas, mas ele gravou muita coisa nossa, né, tudo numa sequência. Depois dele vieram outros, aí veio Embaixadores de Sião, né, que na época, da época também que gravou da gente Panorama, por exemplo. Um dia eu resolvi parar de olhar o mundo, né, Isaac, que dorme no Senhor. Tem Afonso Augusto, que gravou naquela mesma leva, Vivo a procurar algo que me faça bem. Afonso gravou Teu Deus ainda sou. Isso tudo numa época só, né? Numa época só. Ele gravou também uma outra, que agora está me fugindo da mente. Enfim, e ali começaram assim, Oséias gravou já lá pelo meio dos anos 80, nossas. Ele gravou Só olhar para Jesus. Que ela disse minha alegria. Isso, traz conforto a mim. E gravou também naquela mesma época, começando a música Conclusões. Passa o tempo e o tempo vai. Quando eu me lembro do passado eu fico triste, quando eu vejo que daquilo muito pouco ainda existe o amor. Já não se vê brilhar nos corações. Quanta saudade do meu tempo de criança. Eu tinha tudo e não sabia que eu tinha esperança. E o que restou são todas essas conclusões. Tem uma música sua gravada por Oséias e também por Vitorino? Não. O Oséias gravou... Eu uma música com Oséias e depois ouvi com Vitorino. Não, só se passou o Vitorino cantou de repente, né, num culto por estar, mas eu não tenho uma música nossa que... Até onde eu sei, né, de repente, essas foi coisa muito recente. Aí eu passei o Vitorino, não tem muitas coisas nossas, mais do que o Oséias, inclusive. Tem uma história que Cícero Nogueira contou aqui, participando de um programa Só Cristo Salva. Ele disse que uma vez pediu uma música a você estava em casa. Aí você só estou indo aí para o estúdio. E quando você chegou no estúdio... Levei a música para ele. Fez a composição
de casa para o estúdio no ônibus. Foi, na época do busão ainda, é verdade. Eu não estou certo se foi essa música, mas talvez tenha sido essa música Não Há Problema para Deus. Na vida do crente há problemas difíceis de se resolver, não há problemas que Deus não possa resolver. Seja qual for a sua dor, Deus tudo pode fazer. Nogueira gravou isso no início dos anos 80. Cícero Nogueira, que também é compositor, grande compositor. Quando ele chegou em Recife, ele gravava muitas músicas suas também, né? Como foi essa parceria? Não, na verdade, assim, ele sempre foi um grande intérprete, né? E já era, evidentemente, um compositor bom. Mas, assim, talvez a nossa convivência despertou nele, né, um dom que ele tinha e não sabia, né? Ele começou a compor um tempo, e começou a compor, e coisas boas, e me mostrou. Eu falei, olha, você é um compositor de mão cheia. Ou seja, parece-me que ele não se dava conta que tinha tanto talento. E realmente ele é um mega intérprete, todo mundo sabe disso, né? Com a história muito bonita da música, mas também é um bom compositor. Tem músicas suas que foram regravadas, inclusive, por cantores de música secular. Sim. Por exemplo, o cantor Pablo fez uma regravação de uma música sua com participação de Marcos Antônio, não é isso? Verdade, ele regravou a música apesar de tudo. Apesar de tudo, Pablo com Marco Antônio, isso é verdade. Eu queria que você contasse a história de uma composição que você fez aqui numa cidade do Rio Grande do Norte, no interior, para uma cantora que é aqui do estado, do Rio Grande do Norte. Que é norte e Rio Grandense, é verdade. Eu sempre vi muitos nesses eventos, nos eventos que havia ali em Felipe Guerra. Pastor Josué Aquino, eu vou estar inclusive com ele nesse final de semana. E eram os eventos que a Assembleia de Deus fazia, eventos que paravam a cidade, eram eventos grandes. Todo ano ele fazia isso, trazia cantores, pregadores. Num desses eventos eu vinha e estava lá cantando a banda pentecostal, né, que é a Alice Maciel começando no ministério dela, né? Ela é recém-convertida, tocava sanfona, tem um marido, né, um menino, esqueci o nome dele agora, né? Muito bem. E a banda estava tocando lá e a gente, naquele evento, ela disse... O pastor me apresentou, falou, olha, o Eduardo compõe música já com um monte de gente. Aí ela conversou comigo, você poderia fazer uma música para o meu disco, sabe? Eu estou pensando em fazer um disco, coisa e tal. Aí estávamos todos, a banda deles, e eu também, no meu nome, mesma pousada. Aí terminou o culto, a gente já terminou o trabalho. Acho que no sábado, né? E a gente foi, ela me falou isso, enfim, de um dia para o outro, eu fiz a música, eu compus para ela 2 músicas, né? Era no tempo da fita cassete. E eu não sei se eu passei essa música para ela, eu mostrei rapidamente, eu mandei o cassete depois pelo correio. Sei que a música foi Você Não Pode Desistir, e uma música, acho que é Ponto Final. Deus vai mudar essa história, vai. Deus vai, que ela canta também no mesmo disco, Você Não Pode Desistir. E a música que a gente fez para ela, que foi uma música que abençoou, segundo ela, né? Muito ministério dela foi Você Não Pode Desistir. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Depois que ela gravou isso, coisa de 2, 3 anos depois, ela me contou a história do que essa música foi para a vida dela. Ela disse que quando me pediu a música em Felipe Guerra, ela disse que não me falou nada e, na verdade, a gente não conversou muito não, só foi isso. Cara, uma música, ela não deu tema, que tem cantores que sugerem, né, um tema. Ela não falou nada. Ela disse, essa música foi uma bênção na minha vida, porque ela é uma música profética para mim, por exemplo. Eu não te falei nada, mas era exatamente o que eu estava querendo fazer. Ela estava começando, com muitas dificuldades de quem começa. Ela disse que estava pensando em parar, Carlos, pensando em não dar sequência no ministério. E essa música foi uma injeção de ânimo no ministério dela, da vida dela. E eu fiquei feliz por isso, né? Deus, que sabe tudo, canalizou a inspiração dentro daquilo que ela mais precisava. Que outras músicas você compôs atendendo ao compositor e depois atendendo ao intérprete e depois virou sucesso? Tem muitas músicas que a gente compôs, né, que as pessoas pediram. A gente fala assim, que essa é a música sob encomenda, né? Tem a pessoa que diz, Eduardo, eu quero gravar uma música tua, mas ele não dá ideia de melodia, assim, de nada, né? De tema, de nada. Mas tem pessoas que, olha, eu queria uma música de missões, eu queria uma música de oração, a minha filha ou meu filho canta em trabalhos de oração, eu queria uma música evangelística. Há pessoas que dizem assim, uma música que fale para as pessoas de fora da igreja, né? E então, assim, uma música, enfim, de autoestima, que fale, que motive a fé da pessoa, que fale do que Deus faz na vida das pessoas. Quando eu compus, apesar de tudo, tem tudo a ver com isso. Eu morava no Rio de Janeiro,
E o Marco Antônio me ligou de São Paulo. Ele estava gravando um disco que precisava de algumas músicas. Se eu podia ir em São Paulo atendê-lo. Falei, olha, eu não podia sair do Rio, mas enfim, eu peguei um avião, fui para São Paulo, e quando eu cheguei lá, ele disse, rapaz, eu queria uma música. Ele discorreu sobre esse tema, né? Assim, uma música onde eu falasse um pouco de mim, de que eu sou um servo, de que sou fraco, e que Deus fortalece os fracos, levanta os caídos. Eu queria alguma coisa assim. Aí ele falando e eu imaginando, bom, por que não, apesar de tudo, né? Apesar de mim, né? Apesar de meus fracassos, apesar dos julgamentos das pessoas, a gente sabe que Deus sempre está para levantar. O que não significa dizer que Deus quer as pessoas caindo, mas quando eles caem, Deus levanta. Marco falou isso e cheguei no hotel, fui para o hotel em São Paulo. Ele falou para mim no telefone, a gente nem se encontrou, pois é. E ele falou como 8 horas da manhã. 10 horas da manhã, estava pronta a música. Não só ela, estava pronto desse mesmo disco dele, que ele lançou, apesar de tudo, Negrão Abençoado, que é inclusive o slogan que ele usa, né? Negrão abençoado, pela estrada vinha um homem lendo a Bíblia sem entender, um negrão abençoado, voltando no mesmo disco. E eu compus também no hotel e levei para o Marcos, Carioca do Leblon e da Pavuna, da Baixada Fluminense e do Alemão. E levei para ele, quando eu mostrei a música, ele começou a chorar. Rapaz, isso aí é a minha vida. Coisas que Deus faz, viu, Carlos? Essas coisas eu queria deixar claro para você que está nos assistindo, né? Que a gente fala assim, mas eu entendo e eu gosto de deixar isso bem claro, Carlos. A gente é só um canal. Eu sou apenas um instrumento que, por misericórdia, Deus usa. Eu não sou melhor do que ninguém. Nesse processo de composição, nós estamos falando sobre o ministério de compositor. Você gosta de escrever ou de compor com algum instrumento ao lado? Ou depende da situação? Por ser músico, né, um instrumento me ajuda muito, né? Ajuda muito, né, na verdade. Mas, assim, nem sempre isso foi possível, né? Por exemplo, você está viajando, eu estou viajando, estou dirigindo um carro, às vezes consigo parar em beira de estrada para terminar a música. Por quê? Eu paro em beira de estrada porque a inspiração ela é única. Se eu perder ela não vem mais. Eu vou receber uma outra inspiração, talvez até para terminar essa música mesmo. Mas assim, a inspiração disse que ela é única. E Deus dá, ou você agarra, ou ela vai, muito bem. Então, o que acontece? Muitas vezes eu compus, sim, com sanfona, com teclado, com violão, e muitas vezes a capela, sem nada, sem nenhum instrumento. Há momentos na vida do crente quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas e ninguém pode os resolver. Porque Deus, quando fecha as portas, não há homem que possa abrir. E seus dias começam a mudar, se é prova de Deus, ninguém pode impedir. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, é confiar no Senhor. Eduardo, quantas músicas você tem contabilizado como composições e uma média de quantas gravadas, regravadas? Eu estou, inclusive, uma boa pergunta, porque eu estou, inclusive, digitalizando tudo isso, né? A gente está mudando do Brasil, a gente está digitalizando isso. Ou seja, é uma linguagem mais popular, escaneando isso. Dá um trabalho, meu amigo. É uma pilha assim, olha, no chão, assim, datilografados, etc e tal. Próximo de 3.000 obras. Próximo de
3.000 obras. Eu tenho prontas em casa como 2.800 e 2.400 e entendamos que desde os anos 95 que eu não datilografo mais. Tem muita coisa que eu tenho só no rascunho precisando fazer e me falta o tempo de digitar, no caso, né, de passar isso. Mas nós temos próximo disso, de 3.000 músicas gravadas, muito mais de 2.300, muito mais de 2.300 músicas por intérpretes brasileiros, aí vem argentino, tem americano, tem gente abessa nesse pacote. Hoje, para se gravar um início de melodia, de música, é mais fácil. Mas quando você começou a compor, como você fazia para ter na mente fixada a melodia? É assim, eu sou músico, né? E eu tanto faço a cifra da harmonia, porque eu pego o instrumento e toco. E às vezes eu pontilho também com as notas musicais, cada sílaba é um formato meu, tá? Isso é um formato meu. Cada palavra, cada sílaba, e eu solfejo, quando eu pego eu solfejo. Não é uma operação fácil, mas eu consigo fazer isso. Agora, assim, é difícil você ter uma quantidade de obras dessas. Eu estou me propondo, né, a gravar tudo isso. Não vai ser, se Deus me der muitos outros anos de vida, alguns anos de vida, eu pretendo ter isso tudo em áudio gravado, até para de repente disponibilizar isso de alguma forma. Né? Eu tenho tentado fazer isso, é um trabalho, uma coisa muito trabalhosa, vai tomar muito tempo, mas se Deus me permitir, eu pretendo fazer isso, para disponibilizar isso para todas as pessoas. Ainda hoje você continua compondo? Continuo compondo, sim, mas eu te confesso que eu vivo muito das coisas que eu já compus. Por exemplo, quando muitas pessoas me ligam, né, querendo músicas, e a maioria delas, evidentemente, eu queria regravar aquela que todos já conhecem. Muito bem, mas algumas pessoas falam, um ou outro fala, eu queria uma música inédita, sabe? Esse tempo eu já não tenho mais como eu já tive, né? Agora sim, mas eu sigo compondo, sim. Estou até terminando algumas coisas novas que a inspiração tem me trazido, né, da parte de Deus. A gente não para de compor, mas eu já não componho mais, sim, na velocidade que já fiz isso. Não faço. A velocidade deu uma diminuída. Quando começou o seu ministério como intérprete das suas composições? É assim, Carlos, eu nunca, o mais inusitado, pode parecer uma coisa assim bem estranha, mas eu nunca desejei cantar. Aliás, sempre cantei na minha juventude, cantava. Minhas obras começaram a ser gravadas por muitas pessoas, primeiro no Recife, depois em todo o Brasil. Mas eu não tinha um projeto pessoal de ser intérprete, né, de gravar. Mas isso acabou acontecendo, né? Deus me levou por esse caminho, passou por algumas pessoas, alguns amigos da gente que me incentivaram, é verdade. E a gente começou a fazer esse trabalho e começamos aos poucos, e Deus foi fazendo esse meu lado de intérprete também se solidificar, né? Se firmar. Mas, assim, eu sempre dediquei mais tempo e sou prioritariamente, reconheço, uma pessoa que compõe músicas, né? E que canta também, né? Por ser músico e por ser adorador. Mas o meu forte mesmo, com o que eu mais me realizo mesmo, é quando eu estou compondo, porque é o que eu mais fiz em toda a minha vida. Nos seus álbuns, você grava músicas ou regrava canções que já foram gravadas na voz de outros intérpretes, ou você costuma gravar músicas inéditas? Assim, eu tenho coisas, eu lancei muitas coisas inéditas, tá certo? E eu também regravo coisas nossas que foram bastante, que viraram clássicos com outras pessoas, sem nenhuma dificuldade. Há cantores que eles têm dificuldade de regravar músicas, eles partem do pressuposto, eles dizem assim, eu não queria regravar aquela música do Oséias, porque eu acho que Creia só fica bem com o Oséias, né? Um exemplo que eu estou dando, né? Ou eu acho que a música Y só fica bem com aquele cantor lá, e eu acho que não faz sentido eu regravar. Tem
um princípio que quebra essa lógica, se aqui é uma lógica, é o seguinte, né? O que a gente precisa entender é que uma música, Carlos, que é gravada por uma determinada pessoa, essa pessoa que gravou essa música, ela não agrada a todo mundo, por mais talentosa ou talentoso que seja essa pessoa. Então, considerando isso, eu estou querendo dizer o seguinte, que tem músicas bonitas na voz de um determinado intérprete que as pessoas gostam da música, mas não gostam na mesma densidade do intérprete. Está aí uma porta para que outras pessoas gravem essa música, né, gravada originalmente por outra pessoa, mas que de repente ela poderá ficar até melhor com uma pessoa que regrava, com um segundo, com um terceiro, que regravam a mesma obra. Você gravou quantos LPs? Eu tenho 14 trabalhos, eu nunca foquei muito nessa coisa, mas eu tenho 14 trabalhos, tenho 12 álbuns de melhores, né, de seleções de melhores, né, é isso. Se eu fosse considerar pela quantidade de músicas que eu tenho, eu deveria ter, quem sabe, muito mais. Mas eu me contento com o que tenho. Tem uma coisa que me acontece, Carlos, é bom colocar isso aqui, né? A gente tem uma dificuldade. Quem tem músicas como a gente tem, né, músicas conhecidas, é isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, se você pegar nossos vídeos nas igrejas, parece que são as mesmas músicas. Para não ser mais incisivo e dizer que, via de regra, são as mesmas músicas. Por quê? Porque são músicas que a gente canta, quando a gente chega na igreja, já pedem de cara. Vai de cara. Aquelas 7, né? Aquelas 7, aquelas 6, aquelas 8, que são as mesmas que a gente acabou cantando em São Paulo semana passada, que cantou no Pará, lá em Altamira, um dia desses, né? Que a gente cantou no Rio de Janeiro, né? Porque são músicas que marcaram a nossa vida e as pessoas já não faz sentido não cantar, como vai ser hoje aqui em Mossoró, no trabalho que a gente vai. Então é mais ou menos assim. A gente tem uma dificuldade quando a gente tem, e eu tenho, né, muitas coisas que não são daquele rol, daquelas lá de trás. Como num culto você não tem muito tempo para cantar 15, 16 músicas, acaba sendo repetitivo. Mas eu tenho procurado, sim, uma hora ou outra, estar apresentando algumas coisas novas que a gente tem também. Você disse que não gostava de interpretar. Mas eu ouvi um testemunho seu em relação, inclusive, ao pastor e cantor Vitorino Silva nesse sentido. Na verdade, não é que eu não gostava de cantar, eu não me admitia como cantor, eu não me gostava, né? Hoje eu me gosto. Essas coisas Deus faz mudar na vida da gente. Eu me via como um músico, sim, me via como uma pessoa que escrevia para muita gente, inclusive gente bem conhecida do nosso país, pessoas conhecidas, né, notáveis do nosso país. E eu não tinha, depois eu fui descobrindo que parece que eu era meio frustrado com a questão do cantar. E eu não sei por quê. Essa que é a verdade. Alguns amigos meus me incentivaram a isso. O próprio pastor Eliezer disse, rapaz, você devia cantar. Né? E eu andando com ele, voltando ao tempo do sanfoneiro, às vezes, uma hora ou outra, o pastor dizia, esse menino aí não canta não, o pastor Eliezer dizia, canta. Eu ia cantar uma música. O próprio Cícero Nogueira me incentivou disso também. Disse, rapaz, você poderia cantar, porque você canta bem. É músico, tá entendendo? E tem músicas bonitas. E assim, eu fui aos poucos entrando nessa praia, como se diz, né? E aí Deus foi aprovando o nosso trabalho também como cantor. Não foi fácil o início, eu quando gravei meu primeiro disco, o nome dele é Não Há Nada Melhor, eu não gostei do disco, porque eu não me preparei para fazer aquele trabalho, né? Foi uma coisa assim, meio de última hora, mesmo tendo músicas bem conhecidas, que viraram realmente hits com muitas pessoas, né? Quando gravei, naquele momento que eu gravei, em 82, eu não tinha me preparado para aquilo, e já produzia muitos cantores. E eu gravei o disco, não gostei do disco, até o disco em casa, mas aí Deus usou alguns instrumentos seus para dizer, né, para nós, para nos alentar, para dizer que Ele queria-nos também nesse ministério. E aí deu certo, Deus operou milagres com a gente, e a gente então abraçou o ministério por completo. Tanto escrever, tanto tocar, como também interpretar. E quanto ao trabalho como produtor musical? A gente, né, eu tive um tempo que a gente fez isso de uma forma muito forte, né, em Recife e em São Paulo também, produzindo cantores. Produzi trabalhos de muitas pessoas, alguns trabalhos do Eliezer Rosa, trabalhos do Cícero Nogueira, e trabalho com Zé Carlos, fiz um trabalho meditando. Quando a noite cai, fui arranjador daquele trabalho.
com Afonso, produzi trabalhos com Afonso, enfim. E com outras pessoas, muitos cantores brasileiros. Né? E aí já era um músico maestro, né? Conduzindo a equipe musical, tocando teclados, tocando às vezes guitarra também. E a gente fez isso, uma coisa que foi muito boa para mim, porque me deu assim uma gama de conhecimentos muito bons, dessa questão de como você põe o seu talento em xeque dentro do estúdio, né? Porque tem muitas pessoas que eles cantam bem na igreja e dentro do estúdio eles se retraem. Há pessoas que têm dificuldades nisso. E eu vi muito isso com muitas pessoas. E a gente pôde, com a experiência de estar dentro do estúdio produzindo pessoas e pessoas, nós podemos aprender, crescer e ajudar pessoas a colocarem para fora, quando estão gravando, todo o seu talento. Desse período em Recife, que experiências mais você poderia citar para a gente? Eu diria que tanto no Recife quanto fora, Carlos, assim, o mais importante do nosso ministério, que eu reputo como muito importante, né, são os testemunhos das pessoas. Pessoas com quem Deus falou através, né, de uma música, através de uma composição, através da gente estar num culto ministrando louvor ou a palavra, né? A gente tem testemunhos assim, os milhares, né? Milagres que Deus operou, é bom deixar bem claro, né? Milagres que Deus operou através da sua palavra cantada. E a gente já vi milagres tremendos, presenciei e já tenho recebido testemunhos até hoje de pessoas que dizem que Deus falou com ele, com aquela música, às vezes interpretada por nós, às vezes interpretada por outras pessoas, né? Porque o poder da palavra, ele existe, né? E ele é muito forte, né? Quando a pessoa escuta, acredita e tem fé num Deus que nós servimos. De Recife você foi morar em São Paulo, que lembra dessa época? Moramos em São Paulo de 91 a 99, 92, 99. Foi uma experiência muito boa, né? A gente se congregou lá na Assembleia de Deus do Belém. Conheci lá muita gente muito mais forte, né? Muita gente do mercado musical, como o pastor Adilson Rossi, e Oswaldo Nascimento, cantores à beça, né? Em São Paulo, né? Muita gente, Noemi Nonato, muita gente importante, boa. E assim, em São Paulo, por ser uma megalópole, né? Por ser uma cidade daquele tamanho, a gente que já tinha um ministério muito forte para o Brasil a partir de Recife, a gente ter ido para São Paulo naquele contexto foi muito bom, foi abençoador. A gente pôde conhecer participamos de grandes eventos do Brasil, desde grandes congressos, né, na Assembleia de Deus, tanto da missão quanto de Madureira, né, como também do próprio congresso de Gideões Missionários, 94, 95, lá em Camboriú, né. E assim Deus nos abriu portas muito grandes a partir dali, que a gente só tem a agradecer a Deus e as pessoas que sempre nos receberam com carinho, com respeito e com muito amor cristão. E da estadia no Rio de Janeiro? Foi uma passagem de 4 anos no Rio também, foi bom, foi muito boa a nossa passagem pelo Rio, né? O Rio antecedeu nossa ida para a América, né? Porque nós ficamos no Rio 4 anos, foi no Rio que eu acabei eu rejeitava muito a chamada ministerial, mas foi no Rio que a gente foi consagrado ao pastorado, né? Pela convenção SEADER, né? SEADER. Isto em 2001, e do Rio a gente esteve, foi muito bom o trabalho, a nossa experiência na cidade maravilhosa, e de lá a gente foi para os Estados Unidos trabalhar como missionários lá no estado do Texas. Nos Estados Unidos foram quantos anos? Foi de 2002, 2003 a 2009, final de 2008. Foram 7 anos, 8 anos na América, trabalhando com a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, não é, que ligada ao pastor, que é filho do pastor José Wellington, o pastor Joel Costa Freire. Ele fica na Flórida e a gente trabalhava como co-pastor de um pastor lá, como ajudante de um pastor lá no Texas, em Dallas. Trabalhamos em Dallas. Inicialmente trabalhamos com a Igreja Betel em Houston, a Igreja Betel brasileira do pastor Elcio Nunes. Ficamos menos de um ano em Houston, e de lá fomos para Dallas trabalhar com o pastor Manuel Messias, pastora Norma Soneli. É um casal pernambucanos muito abençoados, e ficamos com eles alguns anos que foram muito abençoadores para nós. Da experiência em Portugal, que traz de lembrança?
A gente foi para Portugal, né? Estivemos em Portugal em 2017. Né? Nós fomos para Portugal dentro de um projeto, mas ali veio a pandemia, né? Já haviam as ameaças da pandemia. E, somado a outros pequenos fatores, nós entendemos que a experiência de Portugal foi boa, da Europa foi boa, mas nós não ficamos muito tempo em Portugal. Voltamos para Fortaleza. Só que antes da gente ir para Portugal, a gente plantou um trabalho na Assembleia de Deus aqui em Fortaleza, Impacto Novo, que passamos antes de ir para Portugal, né? Mas foi uma experiência muito boa, com missões e trabalhando para Jesus, lá no continente, no velho continente, né? Na Europa. Voltando a falar sobre música, que avaliação você faz para o atual cenário da música cristã, que hoje chama-se gospel? As pessoas têm medo desse nome gospel. O gospel, na verdade, quer dizer evangelho, né? E quando as pessoas têm medo do gospel, é porque assim, quando veio para o Brasil, nos anos 90, né, muito forte essa questão da música gospel, né? A música gospel é música evangélica, essa é que é a verdade. Mas como muitas bandas de rock cristão interpretavam, as pessoas acham que o gospel era o estilo, mas o gospel é o nome, né? A música evangélica, ela teve um pico, né? Ela teve uma fase de ouro, áurea, né? Isso não é dito só por mim, não. Qualquer pessoa que viveu os anos 80, ele poderá dizer isso melhor do que eu. Aliás, eu sou até suspeito de falar disso. Mas a música, ela ganhou muito em tecnologia, sim, melhorou muito, né? De 4 décadas para cá, com certeza. Mas o que a gente tem de melhor hoje no cancioneiro cristão, o que a gente tem, né, de melhor são obras dos anos 80, dos anos 90, né? E ao que tudo indica, pelo menos na minha avaliação e na avaliação de outras pessoas, Carlos, é que houve um declínio, não houve um surgimento. É simples a gente resumir isso. Não houve um surgimento, você não vê um surgimento de grandes intérpretes dos anos 90 para cá, de grandes brasileiros e grandes compositores brasileiros, não há. Parece-me que a gente vive daqueles tempos, né? E a gente roga a Deus que apareçam outros, né, que continuem a obra que alguns precursores lá atrás, né, levantaram e ergueram, e que a música não perca a sua qualidade, nem o seu compromisso com Deus. Ainda vive-se em grande parte da obra de compositores como o seu nome, Cícero Nogueira, Armando Filho, José Carlos, Edson Coelho. Edson Coelho, sim, esse é um dos primeiros, né? O próprio Josias Menezes, que já não está com a gente, né? Autor de O Rosto de Cristo. Nós temos um pessoal muito bom também, recente. Quando a gente fala assim, parece que a gente está querendo anular todo mundo. A gente tem gente como Anderson Freire, né? Nós temos, por exemplo, o Sérgio Lopes, né, que é daquele tempo e até hoje se mantém, né, é uma pessoa muito talentosa. Nós temos muitas pessoas muito boas, não vou citar nomes, a gente começa a citar nomes e começa a cometer injustiças, né? Álvaro, Tito, tanta gente boa a gente tem nesse país, sim, mas se você for olhar direitinho, essa geração, eu estou falando da geração que vem dos anos 80. Né? Uma geração, alguns novos sim, também nós temos coisas boas, mas muita coisa, infelizmente a gente tem que dizer, muita coisa de má qualidade, cujo conteúdo está, como é que eu diria, está disseminando algo que não soma muito, né, em nutrição espiritual. Essa é que é a verdade. Quando você chega hoje e vê a sua obra como compositor, interpretada por nomes como Vitorino Silva, Osés de Paula e muitos outros nomes da música gospel, e cantoras e grupos musicais, que avaliação você faz? Eu só tributo tudo a Deus, transfiro tudo para Deus. É uma coisa que me alegra, sim, não vou dizer que não, né? A gente, eu matuto, né? Como se diz aqui no Nordeste, né? A gente começou ali num lugar onde a gente tinha tudo para não ter dado certo, né? Pobre, de um lugar pequeno, né? Mas Deus tinha promessas na minha vida, fez promessas que as cumpriu, né? Eu creio naquilo que Deus fala e cumpre, né? Deus realmente fez nossas obras, né, atravessarem fronteiras para a glória dele, né? E a única coisa que eu posso resumir é que o machado é emprestado
Eu sou apenas um instrumento que Deus usa por misericórdia. É isso, Carlos. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com o olhar do Senhor, me atraindo pra si. Pela fé eu contemplo Jesus nascendo, e seu esplendor, como o brilho do sol, envolvendo a mim. Um homem de branco está passeando no meio da igreja. Ele está operando com grande calor. Eu vejo agora pelos olhos da fé. Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco e as marcas da cruz. Não é outro, é Jesus. Nesse podcast nós contamos também com a participação da pastora, cantora Adna Silva, que cumprimenta os nossos internautas. A paz do Senhor a todos os ouvintes, ao nosso amigo, irmão Scarlac. E também quero mandar um abraço bem forte à nossa amiga jornalista Michele Fonseca, né? Nosso grande abraço e é um prazer estar com vocês. A senhora é natural de onde e que lembranças traz da infância? Irmão Scarlac, eu sou natural de uma cidade chamada Tururu, Uruburetama. E minha infância eu tenho muitas recordações boas, porque eu já nasci, né, de uma família que já era cristã, né? E meu pai era pastor, então já nasci e me criei no Evangelho e já louvando desde criança. Qual foi o primeiro contato com a música? Desde muito cedo, porque meu pai, ele pastoreava e ele também cantava e tocava. Então já fui criada nesse ambiente musical, né? Digamos assim. Comecei a cantar desde os meus 2 anos de idade na igreja, ainda em cima de um banquinho, e foi assim que começamos. Qual foi o primeiro disco, o primeiro álbum que a senhora gravou? Foi ainda na época do LP, da fita cassete? Na época do LP, que foi um sonho, eu acho que para muita gente, né? Foi o Asas da Humilhação. Um trabalho muito simples, mas que foi muito aceito. Na época foi muito bom para quem, né, teve o privilégio, juntamente conosco, de participar desse momento, né, que Deus nos permitiu. Na época da gravação, já estava em Fortaleza ou ainda lá no interior? Não, Fortaleza. Eu vim desde muito cedo para Fortaleza, ainda criança. O pai da senhora dirigia igrejas também na capital? No interior, Uruburetama. E o trabalho como cantora, o ministério musical, continua até os dias de hoje? Sim, é uma chamada, né, que a gente tem, né, chamada de missões, né, como missionária. Então, a gente leva a palavra de Deus através do louvor, né? Então, eu sou uma filha de uma mãe que teve 21 filhos, né, comigo 21, minha família toda sempre louvando a Deus, e só eu gravei na minha casa, né? Mas
o Senhor honrou e tivemos assim o privilégio de gravar outros trabalhos. Estamos aqui. Ao todo, quantos discos? 8 lançamentos. Todos em LPs ou alguns já na era do CD? Alguns LPs e CDs. Agora, o trabalho em dueto com o maridão, Eduardo Silva. Agora é uma nova etapa, né, da nossa vida que Deus nos permitiu, está nos permitindo. E é um privilégio, né, pastor Scarlac, eu ouvindo aqui meu esposo dando essa entrevista para muita gente que não conhecia, outros que já o conhecem. E realmente é um privilégio muito grande saber que Deus tem dado esse dom muito especial. Eu fico muito feliz, oro por ele todos os dias, por nós, né, pela nossa família. E às vezes eu fico agradecendo a Deus, porque muitas vezes à noite ele levanta e diz, eu digo, você vai para onde? Ele disse, eu vou ali. Aí vai no birô, escreve algo que Deus entrega a ele. Então isso não tem dinheiro que pague, né? Irmã Scarlac, é assim um privilégio realmente dado por Deus. E isso nos honra, né? Para a glória de Deus. Eu quero dizer que quem tiver sonhos não desista, porque tudo é possível ao que crê. Então, com fé venceremos, que inclusive é um título de uma música que eu também gravei alguns anos atrás, né? E quem tem fé é possível, né, conseguir aquele objetivo, e principalmente se tiver promessa de Deus, né, que Ele não falha. Então, a reflexão que eu deixo é que você não desista, confie no Senhor, né, e eu quero deixar de meditação o Salmo 23, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.